Na década de 60, a então Escola Normal Municipal se transformou em Instituto de Educação João Cursino. Então, nós, professores, fizemos a mudança do antiga Escola Normal Municipal para o prédio do Instituto João Cursino. Note bem que a Escola Normal Municipal tinha os seus encantos. Era uma escola com pouco espaço físico, mas muito trabalho, muita alma, muito entusiasmo, muito dinamismo, muita força de vontade. A gente tinha que fazer tudo com poucos recursos. Agora, então, nós fomos agraciados com um prédio novo, bonito, com salas ambientes, um prédio adequado. Não preciso dizer que eu fiquei super entusiasmada, super feliz, porque agora, com mais espaço físico, eu podia pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi nas minhas viagens, que eu aprendi nos meus estágios. Eu fiz um estágio no Rio de Janeiro, porque eu recebi uma bolsa de estudos para metodologia da linguagem, metodologia da matemática e métodos modernos de educação. Era uma bolsa de estudo assim, seria um representante de cada estado. Éramos 3.000 candidatos e alguém iria representando o estado de São Paulo. Eu, animada, entusiasmada pela minha colega Irene Cerqueza César, era professora de psicologia e que morava na minha casa, uma professora muito dedicada, a quem eu devo muito mesmo. Então, essa professora me entusiasmou a que eu também concorresse a essa bolsa. Eu não tinha muita esperança de receber essa bolsa, porque eram muitos candidatos, né? Mas eu fui com toda a minha força, com toda a minha garra e consegui, então, a classificação e fui, então, a primeira colocada e representando o estado de São Paulo no Rio de Janeiro. E essa bolsa foi maravilhosa para mim, porque eu pude aprender muita coisa moderna e contactos com grandes educadores. Tive um contato grande com o Dr. Anísio Teixeira, com Malbataan, fizemos estágio na Escola Guatemala, onde a irmã do Dr. Anísio Teixeira era o diretor. E o que eu achei muito interessante nessa Escola Guatemala, que era bem moderna, os alunos tinham tempo integral de ensino. Hoje eu ouço falar em reformas de ensino, mas aquilo que estão batalhando, querendo, como o SIAC, por exemplo, a organização do SIAC, já se fazia na Escola Guatemala há muito tempo. Na década de 50 já se fazia esses trabalhos na Escola Guatemala, que era a escola, que era a menina dos olhos do Dr. Anísio Teixeira. Mas eu me tornei muito amiga do Dr. Anísio Teixeira. Então, além da parte teórica da nossa bolsa de estudo, à tarde ele me permitiu que eu fizesse diariamente estágio nessa Escola Guatemala, que era uma escola assim moderníssima. Basta dizer que todo professor da Escola Guatemala tinha que ter um estágio nos Estados Unidos de 4 anos para poder dar aula nessa Escola Guatemala. E lá, então, eu aprendi a trabalhar em salas ambientes, porque lá o aluno não ficava numa sala só. Ele se deslocava de uma sala para outra, dependendo dos objetivos que o professor queria alcançar. Então, o seu Librão, que era também um diretor muito moderno, atualizado, uma pessoa que, como eu também, cresceu no Instituto João Cursino, vimos o João Cursino em todo o seu a escola em todo o seu desenvolvimento, me deu a mão e tinha muita confiança no meu trabalho. Então, essa escola, João Cursino, ela foi bem ampla, com salas ambientes, auditório, tudo que a nossa antiga escola normal não tinha, nós tivemos nessa João Cursino. E no prédio, na planta do prédio, nos 4 cantos, os extremos do corpo da escola,
eram salas ambientes, eram salas maiores do que as outras, para que o professor pudesse trabalhar livremente. E eu então pude, na época da construção, dar as minhas sugestões também para essa sala ambiente. Então o seu Lebrão disse: olha, dona Dias, uma das salas ambientes vai ser para a senhora, para que a senhora faça a sua sala experimental e faça a sua sala ambiente. Mas eu me exultei de alegria porque eu pude pôr em prática aquilo que eu aprendi na Escola Guatemala, trabalhando dentro de uma sala de ambiente. Então essa minha sala tinha tudo que você possa imaginar. Tinha projetor, retroprojetor, eu pus cortinas escuras para poder escurecer a sala, tinha tela para projeção, tinha minha biblioteca particular, o quadro negro do jeito que eu achava que devia ser. E eu sempre tive por norma, 1/10 do meu ordenado eu dava para a escola, para a melhoria do meu ambiente. Eu não ficava esperando que o Estado me fornecesse aquilo. Então, o que eu fazia? Eu ia nas embaixadas, conseguia filmes nas embaixadas, tinha todo o meu material escolar e lá eu trabalhava com ele. Então, eu conversei com o seu Lebrão que para poder trabalhar dentro dessa sala ambiente, porque era uma sala maior que as outras, que eu trazia as crianças do curso primário anexo para que as normalistas pudessem experimentar novos métodos com aquelas crianças. Então, vinha um grupo de 15, 20 crianças, as normalistas se sentavam assistindo a aula e uma delas dava aquela aula que a gente chamava aula modelo, aula experimental, onde depois ela recebia todas as censuras negativas, positivas e fazia sua experiência com criança. Então, tudo que eu vi na Escola Guatemala, dentro dessa bolsa de estudo que eu recebi, eu consegui pôr em prática, sempre com o incentivo da minha colega Irene Cerqueira César e do seu José Lebrão. E com essa escola, classe ambiente, foi nessa ocasião até, a Fátima Manfredini foi minha aluna. E ela me ajudou muito, muito, muito nessas salas ambientes, porque nós combinávamos em fazer todo o material necessário para a aluna. Então, a aluna saía da escola, a aluna elaborava esse material com ela, e daí, quando ela saía, recebia o seu diploma de professor, ela já saía com todo o material necessário. Papel de pregas, flanelógrafo, material para contagem, como ábaco, etc. Material para alfabetização, com tudo que era necessário para a sua vida de professora. Cartazes, elas faziam perto de 350, 400 cartazes sobre todos os assuntos, sobre todas as matérias. Qual era a nossa visão? A nossa visão era a seguinte, que se o aluno saísse da escola normal com todo esse material, depois de formado, ela como professora ia querer usar esse material. Então, jamais suas aulas seriam expositivas, porque ela já tinha o material para início da aula. Então, assim, surgiu a nossa sala ambiente. Então, apareceu um outro problema. Para poder trabalhar com a aluna nessa sala ambiente, já que a aluna se deslocava de uma sala para outra, era necessário uma modificação no horário. Então, eu introduzi um novo tipo de horário. Em vez de cada professor ter aula de 45 minutos, aqueles professores que tinham maior carga horária, como no meu caso, no caso da dona Irene, no caso do professor de artes, etc., horários que fossem aulas seguidas, que o aluno permanecesse na aula os 95 minutos, 45 mais 45, 90 minutos, sem intervalo. Por que isso? Porque se ele gastava algum tempo para se deslocar, se ele tinha um trabalho importante para fazer, ele não podia ser interrompido com um sinal, não podia ter seu trabalho interrompido de alguma forma. E também porque eu introduzi nas minhas aulas o estudo dirigido, que eu hoje vejo os educadores batalhando por esse estudo dirigido, e eu já na década de 60, 50, eu já usava o estudo dirigido.
Eu fui fazer visitas na escola, além da escola Guatemala, e eu fiz também na Nova Friburgo e no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, onde só se usava o estudo dirigido. Não era o professor que dava aula. O professor, ele era apenas aquele orientador, era apenas aquele que dava a mão para o aluno. Então, no primeiro momento, eu motivava aquela aula, conversava, tipo 5, 10 minutos com o aluno, incentivava, motivava de uma tal maneira que ele tivesse todo o entusiasmo e atenção pelo assunto que ia ser lançado. Por exemplo, como ensinar matemática no primeiro grau. Daí, no segundo momento, eu arrumava a sala de uma tal maneira que o aluno só trabalhava com grupos. Nada de um aluno ficar olhando as costas do outro. Isso é coisa muito antiga, precária, que eu nunca usei na minha vida. Então, eles faziam aquele trabalho de grupo. Cada grupo tinha seu líder, tinha os componentes do grupo, sempre em número ímpar, porque num caso de votação entre os componentes do grupo, não havia nunca empate nesse caso, né? Então, eles faziam, o segundo momento é a hora do estudo, em que eu dava, ele já tinha biblioteca na sala, não precisava ir da sala de aula, ele já tinha todo o material necessário, tinha projeção, tudo que fosse necessário. Então, eles faziam os estudos com algumas perguntas bem encaminhadas, com a bibliografia que eu dava para todos eles, mas note bem, hoje eu vejo professor dar bibliografia e o aluno que se vire para conseguir esses livros. Não, eu fazia um pouquinho diferente. Quando eu dava bibliografia, eu já tinha conseguido esses livros onde eu punha na biblioteca de classe. Ou por empréstimo, ou os grupos compravam esses livros, então já tinha direitinho aonde ele ia encontrar o resultado daquelas questões, daquelas perguntas que eu fazia. Eles se reuniam, trabalhavam nesse material e daí concluíam. Então, cada grupo tinha a sua conclusão, cada grupo tinha o seu tema, cada grupo tinha o seu assunto. Por exemplo, em matemática, um grupo ia pesquisar a adição, outro grupo ia pesquisar só como dar a subtração, o terceiro grupo, como dar a multiplicação, o quarto grupo, como dar a divisão. Um outro pesquisava decimais, outro pesquisava frações. Essa pesquisa levava, às vezes, conforme o tema, 20 dias, às vezes até um mês. Por exemplo, matemática levava um mês. Com o resultado dessa pesquisa, daí um grupo, cada dia um grupo ia expor as suas conclusões. Daí eu modificava toda a sala de aula. A sala era modificada, os alunos sentavam em semicírculo para uma aula expositiva, que seria o resultado daquela pesquisa. O grupo que pesquisou adição, por exemplo, fazia as suas apostilas, a apostila para os 35 alunos, e depois de dada a aula, depois de explicada toda a adição, cada aluno recebia aquela apostila como conclusão da pesquisa feita. Assim, era o segundo, o terceiro, o quarto grupo. Então, havia uma troca de material, uma troca de apostilas entre os grupos. Mas não ficava só nisso, não. Depois que eles pesquisavam aquele assunto, depois que Fátima elaborava todo aquele material, depois de entrosado com a professora de psicologia, que era a dona Irene Cerqueira César, depois de feito tudo isso, vinham as crianças do curso primário anexo e as alunas eram obrigadas a preparar uma aula e dar essa aula para as crianças assistiam. Então, veja, com isso havia um entrosamento entre a escola normal e o curso primário anexo. Então, todo mundo sabia quais os assuntos que eram tratados lá. Com isso, os professores da quinta à oitava série, naquele tempo era ginásio, também
queria tomar conhecimento do que eu fazia na escola normal. Então, nós começamos assim um entrosamento entre todo o Instituto de Educação. Desde a criança de pré-escola, com 4, 5 anos de idade, até o aluno da escola normal. Desde o professor da pré-escola até o professor do primeiro, segundo grau e também de escola normal. E éramos muito amigos, muito entrosamento. Nele trabalhava o professor Simão, o professor Oswaldo, o professor Massuia, o professor Custódio, a Zélia Ortiz, a professora de Educação Física, Judite. Então, éramos professores assim muito amigos. Então, aí houve uma necessidade de um saber o que o outro estava fazendo. O que eu fiz? Fazia assim um cartaz bem grande que ficava na sala dos professores, esse cartaz preguiado, e cada professor que dava a sua aula, entrosado com aquela unidade, colocava um papelzinho naquele papel de pregas. Depois nós mudávamos aquilo com isopor, que ia prendendo com alfinetes. Quer dizer, a direção, os professores do curso primário anexo, todos os professores da escola normal se entrosavam e um tomava conhecimento do que o outro dava. Que eu acho terrível nos dias de hoje, um professor chega na sala de aula, faz a chamada, dá o sinal, ele deu a aula 45 minutos, dá o sinal, ele vai embora ou vai para outra classe, ele não encontra com o colega, ele não fala sobre a sua matéria com outro colega, vai falar só no dia da reunião dos professores. Então nós sabemos que no CTA existia como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos funcionando, de uma escolinha americana funcionando dentro do CTA. Acontecia o seguinte, o ITA contratava os professores americanos e de outros países, chineses, japoneses, alemães, de mais variadas nacionalidades, que o professor era pago em dólar, para dar aulas no ITA, não é? Então, tinha uma classe primária, porque essas pessoas que eram contratadas por 3 ou 4 anos, e na maioria americanos, eles tinham que voltar depois para o seu país de origem. Então, o que acontecia para os seus filhos? Os filhos dele vinham aqui para o Brasil recebendo um tipo de escola completamente diferente, e eles não queriam. Então, eles contratavam uma professora americana, que usava o método de Dewey, método bem moderno, bem pragmático, nessas escolas primárias que funcionavam no ITA. Com muito custo, a Irene conseguiu que a gente fosse fazer estágio nessas escolas americanas, onde a Misala, uma professora americana, dava aula, mas usava um método assim super moderno, com unidades de ensino. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com unidades de ensino. O aluno ficava tempo integral, almoçava na escola e trabalhava desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ah, mas o que nós aprendemos com Misala foi uma coisa assim espetacular, extraordinária. Então, nós começamos a pôr em prática as aulas de matemática que Misala dava na sua salinha americana, aquele material de alfabetização. Eu achei tão interessante um dia, o dia que nós fizemos estágio, ou as semanas que nós fizemos estágio, as crianças estavam estudando animais pré-históricos. Então, estavam construindo aqueles animais enormes, com modelagem de papel machê, primeira vez que eu vi. Eles pegavam o jornal, molhavam o jornal, punham cola, etc., e faziam aquela massa de modelagem. Então, eles pesquisavam nos livros os animais pré-históricos, mas depois eles tinham que construir. Era bem o princípio de Dewey, que ia do pensamento à ação. Que o estudo é completo quando o aluno também com suas mãos completa aquilo que ele estudou. E foi uma maravilha a exposição com aqueles animais pré-históricos. Pois é, esse método de Misala nós levamos para a escola normal, levamos para as normalistas. Eu dei esse material que a
que a Fátima construía com as alunas da escola normal. Então, dávamos um ensino bem moderno. Então, a gente sentia que tinha na nossa educação, na escola primária e na escola normal, nós avançamos uns 50 anos no magistério. Então, quando eu vejo essas modificações atuais como coisas bem modernas, me lembro muito de Misalo, que nós aprendemos com Misalo e nós já usávamos com os normalistas. Era uma satisfação muito grande, né? Eu tive um contato muito grande com Malbatã, nessa bolsa de estudo, que ele me dava aulas sobre a arte de ler e contar histórias. E depois também a metodologia da matemática. Eu fiquei tão amiga do professor Malbatã que consegui depois, também com o apoio do professor Lebrão, que ele viesse dar uns cursos aqui em São José dos Campos. E ele deu esses cursos aqui em São José dos Campos e se hospedou na minha casa. Então, nós tornávamos muito amigos. Tanto que ele me deu uma coleção de livros, já 35 volumes, todos eles autografados, o maior carinho do mundo. E com ele, eu aprendi uma coisa interessantíssima, o caderno controlado. Todas as alunas formadas em escola normal até 1975, que foi a época em que eu me aposentei, tinha seu caderno controlado. O que era esse caderno controlado? Era um caderno todo ilustrado, muito bonito, muito interessante, que elas faziam com todo carinho. E esse caderno é controlado porque ele era enumerado. Cada aula tinha o seu número. Cada ocorrência da escola recebia um número. Se recebesse uma visita, por exemplo, importante, eles punham lá, visita, tiravam fotografia, punha a foto da visita, tudo, ilustrava o caderno controlado com aquela foto. E ali tinha todas as ocorrências da classe. Quer dizer, com isso eu tinha o interesse do aluno, eu tinha a assiduidade dele e também um gosto pelas aulas, né? Note, eu tinha 31 anos do João Cursino como professora e 42 anos como entre aluna e magistério. Então, vivi 42 anos, que foi a minha casa, foi o meu segundo lar. Então, eu me aposentei. Quando eu me aposentei, com muita satisfação, era prefeito naquela ocasião, o doutor Oidinado de Paula Santos, e ele reuniu diversos educadores, tudo, foi um dia dedicado à educação, e eu recebi um cartão de prata como cidadã joseense, como cidadã que se destacou na educação. O professor não trabalha por remuneração, não trabalha por nada. O que ele trabalha, o que nos dá a mesma satisfação, são esses reconhecimentos, né? E esse dia para mim foi assim maravilhoso. Veio o Vale Paraibano, o Jornal Agora, e publicando, saíram fotografias, um discurso muito bonito que o Edinardo fez, eu respondi esse discurso, daí a Encarnação na coluna dela publicou meu discurso, daí então recebi do general Cerqueira César uma carta dizendo que tinha lido no jornal meu discurso, e eu tenho até hoje a carta dele, que diz que era com satisfação, que ele me cumprimentava de ver o meu entusiasmo, a minha abnegação, como realmente eu dava aula com o coração. Eu não conhecia, nem ele me conhecia, mas ele sentiu nessa tarde dedicado à educação, assim, um entusiasmo, um amor grande pela escola que eu sempre vivi. Eu falei que eu me aposentei, quer dizer, me aposentei em termos, me aposentei oficialmente, me aposentei do Estado, mas não me aposentei do trabalho, dos meus ideais e da minha vida de professora. Coisa que eu sempre tive vontade é ter minha escola particular, em que eu pegasse a criança desde pequenininha, fosse acompanhando e desse a ela
uma educação ideal. Ela seria a realização de todos os meus sonhos. Ela seria tudo aquilo que eu vi na minha vida profissional. Mas para isso precisa dinheiro, muito dinheiro, porque o ensino é um investimento caro, que dá muito retorno, porque uma criança é alguma coisa que ninguém pode tirar da criança. Mas eu vi que mesmo aposentada eu não poderia jamais abrir uma escola particular, porque eu não teria condições financeiras para abrir essa escola particular. Nesse sonho meu, eu estava desesperada de vontade de ter a minha escola profissional, já um pouquinho antes de me aposentar, antes de 1945, bate na minha casa a Regina Helena Gasparin. Regina Helena Gasparin, que é filha de educadores, porque a dona Lourdes foi professora há muitos anos aqui em São José dos Campos, que é a mãe dela. E o pai, o doutor Florença, também aquele semeador de escolas, e é o pai da ITEP, né? Foi aquele que criou a ITEP e deu toda a vida dele, toda a alma dele pela ITEP. Então o doutor Florença tinha deixado, já em vida, já dividiu os seus bens com os filhos. Cada um tomou seu rumo na vida. A Regina Gasparin vendeu tudo que tinha para poder realizar um sonho, uma escola. Então ela não estava satisfeita com o ensino aqui em São José dos Campos, porque ela achava que o ensino, que o filho dela andou por diversas escolas particulares, mas não era bem aquilo que ela queria. Que ela estava querendo, assim, uma escola diferente, uma escola em que a criança se sentisse muito feliz desde o primeiro instante. Ela chegou para mim e disse: olha, dona Dirce, eu quero muito uma escola diferente para o meu filho. Meu filho está numa escola particular, mas eu não estou satisfeita com essa escola. Eu tinha vontade de abrir uma escola que fosse assim, assim, assim. Ela dizia tudo aquilo em que eu sonhei. Eu disse: eu tenho vontade, mas não sei como, porque eu não sou nem professora. Parece que estudou direito. Eu tenho outra profissão. Agora, então eu pensei, a senhora está para se aposentar, porque foi antes da minha aposentadoria, está para se aposentar, a senhora podia bem dar a sua mão para mim. Eu disse: olha, Regina, você bateu na porta certa, porque eu sei como e não tenho. Não posso realizar meu sonho porque eu não tenho dinheiro. E ela tinha o dinheiro e eu sabia como. Então assim nos demos as mãos e fundamos a escola, que hoje é o Instituto Gasparin, e começou a funcionar primeiro numa casa alugada na Avenida 9 de Julho e depois foi aqui para a Rua Santa Clara. Então, a nossa escola tinha por lema ser uma escola, o aluno tinha que ser uma escola feliz, uma escola onde desse a felicidade para a criança. Não era só para a criança adquirir conhecimentos, era uma escola onde a criança ia viver, ter a sua vida intensa, uma vida cheia de calor humano. E nós pensamos, então eu pus em prática como se eu pegasse um tacho muito grande, jogasse lá dentro, Escola Guatemala, Escola de Brasília, Malbataan, Dewey, Claparede, Montessori, o que cada educador tinha de bom, cada educador tinha de moderno, cada educador tinha de atual, e de lá então eu mexi bem esse tacho e saiu o nosso método de escola de vida, o nosso método da escola da vida, é vivência. E começamos assim a nossa escola. Eu disse: não quero uma escola grande no início. A escola vai crescendo junto com meu filho. Meu filho está na pré-escola. O ano que vem vai ter pré-escola e primeiro ano. E assim por diante, à medida que meu filho for desenvolvendo, a minha escola vai crescendo, nós vamos criando novas classes. Quanto a professores, Regina não precisava nem se preocupar. Por quê? Eu fui professora de educação
Então, eu lidei com todas as professoras de São José, as professoras primárias de São José. Então, eu já sabia o que era o melhor de cada safra de professor. Então, o importante é que